e diz a Ezequias assim: diz o Senhor teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei nos teus dias 15 anos. Amém? Eu estava lendo, os irmãos podem se sentar. Eu estava lendo essa passagem e eu confesso para os irmãos que não serve só para a igreja, não é só para os irmãos, não, é para mim também, tá? Então, tudo que for falado aqui é para a tia Miriam também, é para mim também, com certeza. Eu preciso de tudo o que Deus tem para falar, tanto para vocês quanto para mim. E eu lendo essa palavra, eu tentei me colocar no lugar de Ezequias e me fiz uma pergunta. Eu me perguntei se eu teria algo na despensa de Jeová para fazer esse pedido que Ezequias fez para Deus. Será que eu tenho? Eu posso fazer esse pedido para Deus? Será que se eu fizesse um pedido desse para Deus, Ele me atenderia? Algumas pessoas podem dizer assim: sim, vai atender. Deus é misericordioso. Estamos no tempo da graça. Deus ainda é nosso advogado. Concordo. Só que Ezequias não usou isso para Deus responder ele. Pelo entendimento que eu tive dessa passagem, Ezequias usou a obediência que ele tinha a Deus para adquirir isso. Porque foi em espaço muito curto o tempo em que Isaías chegou, falou e saiu. Isaías, ele estava ainda no pasto da casa de Ezequias, quando Deus mandou ele voltar. Então o prazo foi curto. A oração de Ezequias foi muito rápida, foi atendida muito rápida. E eu e você, será que nós podemos orar assim também? Deus vai resolver assim, atender nessa emergência que ele atendeu a Ezequias? E isso me preocupou. Ah, mas preocupou por quê? Você está devendo alguma coisa, tia Miriam? Sempre estamos. Sempre estamos, porque é igual o nosso pastor sempre fala, e a palavra de Deus também fala. Quem falar que não tem pecado, já está pecando. Então a gente sempre estamos. Mas, porém, temos a possibilidade de estar sempre procurando obedecer e fazer a vontade do Senhor. Isso aí cabe a nós escolher viver assim. Ezequias, pelo que eu li, ele escolheu ser obediente a Deus. Ele escolheu fazer o certo. Ezequias, ele governou durante 29 anos. Ele teve a oportunidade de governar com o seu pai Davi. E pelo que eu li aqui, o governo dele foi bom. Ele foi um homem bom. Ele fez coisas boas. E o que a gente está fazendo para Deus? O que eu e você estamos fazendo para Deus? Porque orar e pedir é fácil, mas orar e agradecer não é fácil. E muitas das vezes só pedimos, nunca agradecemos a Deus o que Deus faz pela nossa vida. Então eu trouxe para mim assim: quando tem na igreja um culto de oração, você não pode vir. Se o pastor marca uma vigília, você também não pode participar. Se a pastora chama para cantar no ciclo de oração, você não pode cantar no ciclo de oração. Se a pastora chama você para uma campanha, você não pode participar da campanha. Então você sempre dá uma desculpa para alguma coisa. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Mas na hora de pedir para Deus, aí é diferente. Mas se você
com sua atitude que você está tendo hoje, se você pedir para Deus, Ele vai te atender? Ele vai fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Ezequias? Hoje a gente se coloca como profetas na mão do Senhor. Deus quer nos usar como Ele usou Isaías. Tem hora que não é fácil ser um Isaías de Deus. Porque quando é para falar coisa boa, todo mundo quer falar. Mas quando é para falar o que precisa ser falado, nem todos querem falar. E muitas das vezes a gente somos usados, eu, você, para falar coisas que às vezes as pessoas não estão de acordo com aquilo. No momento, dá uma impressão assim que é um puxavanco de orelha. Dá uma impressão que você está querendo ser melhor do que os outros. Mas aqui a gente não está um para ser melhor que o outro. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui em cima pela misericórdia de Deus. Só que eu ponho entre aspas. Eu escolhi obedecer a Deus. Então cabe a cada um escolher obedecer a Deus. É fácil você pedir. Você quer pagar preço? Você vê uma benção que o irmão está contando. Você vê um irmão pregando aqui. Eu amo ver os irmãos que pregam, que pula, que rodeia, que grita, que levanta a mão. Eu não consigo pregar assim. Eu já vi que meu jeito não é muito assim. Mas eu acho bonito, eu gosto. Mas você já parou para pensar o preço que esse irmão paga para pregar desse jeito? Você já pensou o preço que as irmãs pagam para estar aqui na igreja? O preço que os pastores pagam para estar aqui na igreja? Você quer pagar o mesmo preço? Não, você não quer pagar o mesmo preço. Só quer a vitória. A vitória você quer. Cantar você quer. Só que a gente não canta para Deus de qualquer jeito. A gente não abre a palavra para Deus de qualquer jeito. A gente não ora de qualquer jeito. Você precisa pagar um preço para fazer as coisas de Deus bem feitas. Porque, irmãos, eu sou filha de pastor da Assembleia de Deus. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, para a honra e glória do Senhor. Sei que não foi nada fácil para eles, porque filho de pastor não é nada santo. Só que para mim, estar aqui hoje, eu fiz escolhas. Eu decidi estar. Eu quis estar. Deus usou pessoas para me trazer até aqui, usou. Deus usou pessoas para me trazer até aqui, para me conhecer o ministério. Fiquei um tempo afastada da casa do Senhor, mas eu escolhi participar disso aqui. Eu escolhi cultuar a Deus. Eu fiz a escolha. E cada uma de nós temos que fazer essas escolhas. Por quê? Eu quero chegar no patamar de Ezequias. Eu quero. Eu, particularmente, a tia Miriam, quer chegar nesse patamar aqui. Não de orar só e pedir por mim. Mas você já pensou que benção que é você orar por uma pessoa e Deus realizar algo na vida daquela pessoa? Muitas das vezes você vai fazer, vai acontecer, mas você não vai ficar nem sabendo. Mas você não pode simplesmente falar assim: ah, mas tinha que ter me contado. Não, não tinha não, irmão. Porque você não faz para o homem, você faz para Deus. Então o que você faz para Deus, você entrega para Deus e esquece. A palavra de Deus fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então você tem que trabalhar assim para o Senhor. Você tem que se dispor mais à presença do Senhor. Porque não tem como Deus... Ah, mas Deus mudou. Não, não mudou. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então o que Deus fez com Ezequias, o que Deus fez com Daniel, o que Deus fez com Ruth, Deus faz hoje com a gente do mesmo jeito. Só que a gente precisamos tomar as atitudes que esses homens e essas mulheres passaram a tomaram. Você quer receber, mas você não quer dar. Então você não pode nada para Deus. Nada você pode.
Mas você quer que Deus te dê uma casa, você quer que Deus te dê um carro, você quer que Deus cure seu filho, você quer que Deus salve seu filho. Mas você não faz nada para Deus. Tudo você põe em empecilho, tudo. Aí eu não posso, Eu moro lá em Bálsamo. Quando o pastor perguntou se eu podia vir, eu podia ter falado para ele: não, pastor, eu vou não, já fui domingo. Para mim não tem problema nenhum vir de Bálsamo aqui. Volto para casa na maior alegria. Se eu tiver que vir, sentar aí, assistir o culto e ir embora, para mim tá perfeito. Eu não preciso cantar, eu não preciso pregar, eu não preciso ter oportunidade. Aí hoje a gente vê os dias de hoje, os irmãos vêm para a igreja. Se não tiver uma oportunidade para cantar, vai embora para a igreja, para casa com raiva. Mas que é isso? Quando você fala: hoje eu vou cultuar, você vem para a casa do Senhor para cultuar a Deus. E cultuar a Deus é você chegar, dobrar seu joelho, orar, levantar, sentar, cantar, se for preciso, pregar, se for preciso, orar por alguém, dar um abraço em alguém, receber bem alguém que vem visitar seu ministério. Isso é cultuar a Deus. Cultuar a Deus, eu não chego aqui: ai, Senhor, salva meu filho. Ai, Senhor, tira o meu marido das drogas. Ai, meu Deus. Faz isso em casa, irmão. Vai para dentro do quarto. Vai para dentro do quarto, pega a sua Bíblia, ajoelha e ora. Que Deus vai te ouvir. Aqui a gente vem para servir. E eu não estou falando que é para servir ao homem. Tem que servir o homem, a gente serve. A gente traz água para os pastores, para as pastoras. A gente limpa um chão, a gente lava um banheiro. Mas a gente vem cultuar a Deus. E quando a gente vem cultuar a Deus, a gente vem servir ao Senhor. E eu fico lendo a Bíblia. Ultimamente eu estou lendo mais a palavra de Deus, porque é uma coisa que eu coloquei no meu coração. Porque sabedoria, irmão, e aprendizado, ninguém tira de você. É a única coisa que ninguém tira de você. O que você leu, entrou, foi para o coração, ninguém mais tira de você. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer simplesmente lendo a palavra de Deus. Você pode ganhar almas para Jesus. Você pode receber cura. Você pode ter algo material que você precisa. Não é desmerecendo a oração de ninguém, mas o poder que tem a pregação do pastor Diego e a oração do pastor Diego, tem a minha, tem a sua, tem a do pastor William, do pastor Adriano, do pastor Pedro, a da irmã Daiane, da irmã Renata. Por quê? Porque quando eles têm esse retorno do que eles fazem, é simplesmente pela fé deles. Então, se você tiver fé, vai acontecer. Nós temos que parar de querer buscar muito nos outros o que só depende da gente. Ah, eu não recebi aquela bênção porque aquele irmão não orou direito por mim. Não, minha irmã. Você não recebeu a sua bênção foi porque você não se dobrou diante de Deus e não pediu para Deus. Quando Daniel estava na cova dos leões, ele ligou para alguém e foi pedindo oração. Eu não achei ainda essa parte na Bíblia, assim, mandou um WhatsApp assim: irmão, ore por mim aí que o leão está aqui do meu lado. Daniel não fez isso. E a oração que Daniel fez, Deus fez com que o leão se deitasse, se virasse um travesseiro e ele deitasse nele. Ele dependeu de alguém para isso? Não. Ele não dependeu de ninguém. Então a maioria, eu preciso das ajudas das irmãs? Preciso da ajuda dos pastores? Também preciso. Porque a gente, estamos aqui em muitos, mas a igreja é um corpo. E a gente somos membro dele. Então eu, sem a irmã Daiane, não faço nada. Eu, sem o pastor William, não faço nada. Porque nós somos um corpo só. Mas isso não significa que eu tenho que carregar o peso dos outros o tempo inteiro nas minhas costas. Cada um de nós temos que fazer nossa parte. Precisamos parar mais de reclamar e agradecer mais ao Senhor.
Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente senta e conversa com os outros e não se resolve. Se você sentasse, orasse e conversasse com Jesus, quando você saísse do seu quarto, o seu problema poderia estar resolvido. Só que quando você começa a falar demais para os outros, a situação vai ficando pior, o problema não é resolvido e você ainda vai sair por ruim do que você falou. Então, só cabe a gente a vigiar e pedir para Deus ter misericórdia das nossas vidas. Ezequias, ele simplesmente virou para o lado, a parede, e orou ao Senhor. Eu acho que se esse recado que Isaías entregou, ele tivesse entregado para mim, eu tinha me descabelado. Eu tinha chorado muito e tinha esquecido de pedir a Deus misericórdia. Porque a gente somos seres humanos. Então a gente pode passar por isso. Mas só cabe a nós a vigiar no que a gente pede, no que a gente fala, no que a gente ouve. Esses dias eu estava lendo um livro em casa, que eu estou lendo ele todos os dias. O nome dele é Lealdade e Deslealdade. É um livro muito forte. É um livro que quando eu estudei ele a primeira vez, eu me assustei muito. Porque eu tinha uma noção de deslealdade bem diferente do que o livro me ensinou. E a deslealdade é uma coisa muito feia, que entristece muitas pessoas. Então vamos orar, pedir para Deus ter misericórdia das nossas vidas. Tentar fechar mais a boca, falar menos, ouvir mais. Não somos obrigados a ouvir tudo que os outros querem falar, a participar de tudo que os outros querem falar. Nós não é obrigado, irmão. Eu estudei na Bíblia isso. Muitas das vezes, eu nunca fui muito calminha assim não, como eu estou aqui hoje não. Como eu sou hoje. Já tive um Pedro que habitava eternamente dentro de mim. Era eternamente mesmo, assim, dia e noite ele estava aqui. Não saía por nada nesse mundo. Hoje de vez em quando ele aparece, mas aí eu mando ele embora depois, entendeu? Mas, assim, porque todo mundo tem que ter um pouquinho do Pedro. Não precisa também expulsar ele tudo de vez, não. Mas eu tive que ter cuidado. Por quê? Porque eu fui para cima de uma cama para aprender a respeitar as pessoas, para poder entender que eu dependo não só de Deus, mas eu dependo dos meus irmãos da igreja, eu dependo do meu esposo, eu dependo dos meus filhos. E às vezes a gente achamos que somos super-heróis, não precisamos de ninguém, não dependemos de ninguém, e não é assim que funciona. E a nossa luta, a gente tem que entender que não é contra a carne e contra o espírito, mas sim contra as potestades do mal. E quando Isaías obedeceu a palavra de Deus, você já pensou se Isaías fosse eu ou você? Hoje, eu ou você hoje? Que Deus manda a gente entregar um recado, a gente falar, eu vou não, a irmã vai ficar com raiva de mim. Eu não vou falar não, porque isso é muito forte. Eu não vou falar não, porque eu tenho dó. Você já pensou se Isaías tivesse feito a mesma coisa com Ezequias? Ezequias tinha morrido. Aí lá vai Isaías ter que prestar conta do sangue de Ezequias para Deus. Então a gente tem que parar de ser covarde. Muitas das vezes a gente nos acovardamos. Então a gente tem que saber a hora. Pedir para Deus discernimento. A palavra de Deus fala que todos os dons que a gente pedir a Ele, Ele nos dá. E o melhor dom a ser pedido a Deus é o dom do discernimento, porque você consegue ver o que está acontecendo ao seu redor. Você consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. E para nós chegar ao patamar de Ezequias e conseguir fazer uma oração dessa, a gente precisa
ler muito a Bíblia, ter muita oração, pedir muita sabedoria a Deus. Hoje, eu estava falando para o meu esposo na hora que eu cheguei em casa do serviço, eu falei para ele, amor, eu podia não ir quase ninguém na igreja hoje, né? Aí ele falou, para com isso. E confesso que eu pedi isso para Deus mesmo, para não vir quase ninguém. Mas é porque não é fácil, irmão, a gente falar. Porque para mim falar, eu tenho que viver. Porque não adianta eu falar para você uma coisa e eu não viver o que eu falo. Falar para você assim, não fale mal da vida dos outros, mas eu estou descendo a língua. Ah, não faça isso de errado, mas eu estou fazendo. Eu tenho que não fazer. Porque se eu fizer, eu não posso falar para não fazer. Como que você vai aconselhar uma pessoa se você faz tudo ao contrário daquilo que você está falando? Como que você vai orar por alguém, vai ajudar alguém, para você ver a importância do que é a responsabilidade que Deus coloca na nossa mão? A responsabilidade do que Deus coloca na nossa mão. Você já parou para pensar a responsabilidade dos pastores? A responsabilidade do pastor Diego? Olha o tanto de ovelha que ele tem. Já se pôs no lugar dele? Ah, se eu fosse o pastor Diego, eu faria isso. Faria nada. Você não faria nem o que ele está fazendo. Então não fala que você faria melhor. Não faria. Não faria melhor. Se você faria melhor, você pega e faz. Chama ele no cantinho, fala assim, pastor Diego, olha, Deus colocou isso e isso no meu coração, vou fazer. Fala para ele, não fala. Por quê? Porque não quer sofrer a retaliação que ele sofre. Mas falar que vai fazer é fácil falar, mas não é fácil fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado por causa das responsabilidades. Eu tenho a responsabilidade de orar pelas minhas irmãs, pelos meus pastores. Eu tenho essa responsabilidade de orar pelos meus filhos, pelo meu esposo. E cada um de nós temos que ter a responsabilidade dentro do ministério. Quando o pastor não foi nesse ministério, porque eu já vim de outro ministério, mas quando o pastor olhou para mim e falou assim, irmã Miriam, a senhora vai fazer um curso de obreira. Amém, pastor. Eu podia ter falado para ele assim, ah, pastor, agora eu não estou preparada não. Outro dia eu faço. Mas se eu falei amém para ele, eu tenho que fazer meu serviço bem feito. Tenho que fazer bem feito. Ah, mas não, há mais nada. Você concordou. O pastor chamou, te ungiu, então você tem que fazer bem feito. Porque tudo que a gente faz e faz com mal vontade, Deus não recebe. Até o nosso louvor. A Bíblia fala que o nosso louvor tem que chegar nas narinas de Deus como cheiro suave. O nosso louvor. Agora uma oração, uma pregação, como que é? Hoje, só tô aqui hoje, daqui um mês de novo, 2 meses, amém, para a glória de Deus. Mas os pastores é todos os dias. Já paramos para pensar como que é a luta deles o dia inteiro, para depois de noite estar aqui na igreja? Ah, mas minha luta é maior. Não tem essa, irmãos. Nós devemos olhar a luta dos outros como se fosse nossa. Não estou mandando ninguém pegar a luta de ninguém. Cada caca sua, eu te ajudo. Você me ajuda na minha. E amém, nós oramos todo mundo. Não precisamos carregar. Mas precisamos pelo menos ter a noção do que o nosso irmão está passando. Porque trazer um pacote de arroz para ajudar, ninguém traz. Não posso. Então você não pode nada, mas você pode pedir. Então não peça também. Porque quando Ezequias virou para o lado e falou para Deus ter misericórdia dele, e isso com as minhas palavras, que como foi muito rápido a resposta de Deus, eu acho que o Ezequias só falou assim: Senhor, eu não quero ir agora não. Quero ir agora não. Olha o que eu faço.
sempre fui reto diante de ti, sempre te obedeci, me dá mais um tempinho. Talvez ele nem pediu 15 anos, pediu bem menos. Aí Deus usa Isaías lá no meio do campo e fala, volta. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. E por que isso aconteceu? Simplesmente porque ele sabia o que podia pedir para Deus. E hoje nós sabemos o que podemos pedir para Deus? Eu tenho um testemunho que eu falo assim que eu sempre vou contar para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Como eu falei, eu sou filha de pastor, mas saí da igreja com 14 anos, porque casei muito cedo. Tive meu filho primeiro com 16 anos. E um dia, Deus usou uma irmã do ciclo de oração para ir na minha casa e falar para mim que se eu não voltasse para a igreja, não voltasse para o Senhor, que Deus ia colocar a mão no que eu mais amava. Eu tinha o Cleito, meu primogênito. Na hora que Deus usou a irmã e falou aquilo para mim, na hora que ela virou as costas, eu falei, é o Cleito. Aí eu falei, é o Cleito não. Peraí, o Cleito não. E eu corri para os pés do Senhor de volta. O nosso problema hoje é que esperamos acontecer as coisas na nossa vida. E quando acontece, a gente culpa Deus. Mas Deus não me avisou que ia acontecer? Deus avisa você o que vai acontecer. De várias formas. Deus te avisa numa pregação que você ouve na sua televisão, num louvor que você ouve na sua casa. Deus usa umas irmãs do ciclo de oração para falar com você. Deus usa o pastor para falar com você. Mas aí você vai deixando. Aí quando acontece, mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? Foi Deus? Não, irmão, foi você mesmo. A responsabilidade é sua, não é de Deus. Porque foi você que foi desobediente. Deus avisou para você não fazer e você vai lá e faz. Então a culpa do que acontece na nossa vida não é de Deus, é nossa. E tudo por ser desobediente. Por ser desobediente. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus fala com você na sua casa, no louvor. Esses tempos atrás, por um certo motivo, eu vou falar. Eu achei que eu não tinha nada a ver com esse negócio de pregar. Eu achei assim, do nada. Eu falei, eu não quero mais não. Quando o pastor falar para mim, eu falei que eu não quero não. Nasci para isso não. Só que aí eu não nasci para pregar nem para cantar, né? Porque não tenho voz para cantar também. Aí eu nasci para quê então? Porque a Bíblia não fala que quando Deus chama a gente, Deus escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe. Então se Deus me escolheu alguma coisa, Ele quer comigo. Porque Ele não ia me trazer para nada. Só que eu falei, irmão. Falei mesmo lá em casa, sozinha. Ainda bem que eu falo essas coisas sozinha. Vou mais não, vou falar para o pastor Diego que eu não quero mais não. Aí eu coloquei um louvor na caixa de som, que eu sou barulhenta também em casa. Aí eu coloquei um louvor. Aí nesse louvor que eu coloquei, Deus me mostrou a pastora Márcia, daqui do nosso ministério. Aí eu peguei, gravei um pedaço do louvor e mandei para ela, assim, do nada. Tinha mais de 15 dias que eu não falava com ela, então, do nada. Ali ela me respondeu na mesma hora, que parecia que ela já estava com o celular esperando eu mandar mensagem. E a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com ela. Ela não sabia disso. Só que o que ela falou para mim, mas foi um puxavanco de orelha tão grande, porque eu tinha, para o que eu tinha falado antes de colocar o louvor. Como que ela sabia o que eu falei antes de colocar o louvor? Quem falou para ela? Então Deus, irmão, não nos deixa desamparado. Ele sabe o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, o que eu ouço. Deus conhece, Deus sabe de tudo. Então por que não dar ouvido à palavra de Deus? Viemos na igreja, temos momentos difíceis? Temos. Mas a palavra de Deus também fala: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo.
ele fala isso, eu venci o mundo. E quando Deus fala, eu venci o mundo, ele quer dizer assim, você também vai vencer. É só você ter bom ânimo. É só você obedecer a palavra de Deus. É só você dar ouvido. Muitas das vezes, irmão, tem pessoas que vêm na igreja que eles precisam somente de um abraço seu. Um abraço. Aí você nega isso para a pessoa que está vindo visitar a sua igreja. E você não sabe o que se passa na mente daquela pessoa, que ela pode sair daqui e não voltar mais. Então a gente que somos evangélicos, que estamos na presença de Deus, temos que ter essa sensibilidade de perceber quando alguém está precisando da gente. E quando Deus mandar você fazer alguma coisa, pare de reclamar. Faça. Faça, porque se Isaías não tivesse feito, Ezequias tinha morrido. Ele precisava ouvir o que Isaías disse para ele poder orar e Deus curar ele. Então nós não podemos negar isso para ninguém. A palavra de Deus fala que de graça recebeste, de graças dai. E você fica se negando, você acha que só você pode receber, só você merece receber. E não é assim. Você está aqui para aprender e também não é para guardar só para você. Quando você vem para a igreja, você aprende. Quando você chega lá fora, você tem que transparecer o que você aprendeu. Você não vem aqui só buscar, você também tem que dar. E a maior pregação da nossa vida é o nosso testemunho. A maior pregação da nossa vida é o nosso testemunho. Não tem pregação melhor. Muitas das vezes a gente conversa com algumas pessoas, ela fala assim, mas eu não sei pregar. Mas você vê ela trazendo pessoas para a igreja. Você vê ela apoiando nos status lá, lendo a Bíblia, lendo um livro. Aí ela evangeliza lá no trabalho dela, ela evangeliza a vizinha dela. Mas você está vendo o que ela está fazendo? Não está vendo não, mas ela está fazendo. E é isso que importa para Deus. Não adianta você querer transparecer uma coisa que você não é. Eu ou você, se por algum momento deixamos isso acontecer com a nossa vida, vamos se retratar com Deus. Pedir misericórdia a Deus. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro tão lindo de se ler. Tem tantos exemplos na Bíblia que a gente pode seguir. Eu amo seguir exemplos de pessoas boas, que fazem coisas boas, que tem um bom ídolo, que eu amo, não vou falar, não vou mentir. Você vai querer seguir exemplo de uma pessoa ruim? Não vai. Não vai. Muitas das vezes alguém pode falar assim, nossa, fulano de tal idolatra o pastor Diego. Idolatra não, irmão, isso não é idolatria não. É porque você vê a vida dele. Então você quer se espelhar. Eu me espelho no que é bom, eu não vou me espelhar no que é ruim. Eu procuro me espelhar no que é bom. Agora, irmão, você ter o exemplo que você tem, tanto dentro do seu ministério, quanto na Bíblia. Se dentro do seu ministério, para você está pouco, vá seguir os exemplos da Bíblia, então. Porque se a gente seguir os exemplos da Bíblia, a gente não comete um terço dos erros que a gente comete. Eu não vou seguir o exemplo da irmã Daiane, não, porque a irmã Daiane tem um defeitozinho assim que eu não gosto. Então vai seguir o exemplo de Ruth. Vai seguir o exemplo de Noêmia. Na Bíblia. A Bíblia não fala o defeito dela. Quando tem defeito, a Bíblia já fala também. Então siga o exemplo. Mas siga exemplos bons. Procure estar na presença de Deus com o seu coração aberto. Porque o que você precisa, Deus está disposto a te entregar.
O que falta para a sua vida, Deus está disposto a fazer. Só que você tem que estar disposto a pagar o preço por isso. Pare de falar não, é muito não. Não, eu não posso, não. Nunca você pode fazer nada. E você pode fazer, se você se esforçar um pouquinho, você faz e faz bem feito, faz de coração, faz com alegria ao Senhor. Para que um dia, se você precisar, que Deus ajude que você não precise. Mas se um dia você precisar fazer uma oração que Ezequias fez, Deus te atenda. Deus te atenda. Esses dias atrás, eu passei mal no meu serviço, que alguns irmãos sabem que eu trabalho na seringueira. E eu passei mal no meu serviço. Eu tenho diabetes e a diabetes baixou muito. E para quem entende, sabe que se baixar muito, você entra em coma. Se subir muito, você entra em coma também. E eu passei muito mal. E aquele dia só estava eu e meu esposo. Meu filho não estava. Ainda não tinha chegado. E eu passei muito mal. Mas muito mal assim de querer deitar no chão assim. Porque eu sabia que dali eu não ia passar muito não. E eu olhei para meu esposo. E olhei para cima. E falei, Jesus, se você quer me levar, você leva logo. Não deixa eu sofrendo assim, não. Não aguento essa agonia que eu estou sentindo. Eu vou morrer. E eu sabia, irmão, que eu estava sentindo. Eu sabia o que eu estava sentindo. E aí meu esposo falou assim, amor, eu vou te levar para casa. Eu não aguentava nem andar para chegar em casa. Porque da onde eu trabalho, na minha casa, é quase 20 minutos andando. E eu não aguentava andar. E ele me arrastando. De repente meu filho chegou de moto, me ponhou em cima da moto e me levou para casa. Cheguei em casa, a diabetes estava 40. Deus não deixou eu entrar em coma. Porque era para ter entrado em coma. Com 40, com 50 já entra em coma. E Deus não deixou. E quando Deus me deu essa palavra, aí Deus lembrou do que eu passei. Porque a gente passa. Deus quando dá uma palavra para a gente, Deus sabe por que está dando aquela palavra. Minha mãe era dirigente de oração e ela falava assim sempre para mim, minha filha, nunca reclame por alguma prova que você está passando. Porque se você não passar pelaquela prova, você nunca vai ajudar ninguém lá na frente. Porque você não sabe o que a pessoa está passando. Você olhar e falar assim, hora que vai passar, Deus vai te dar vitória, é fácil. Fácil é quando você já passou pela situação que aquele lá está passando. Porque aí você dobra o seu joelho e vai jejuar junto com a pessoa. Porque você já passou por aquilo. Então você sabe a dor que a pessoa está sentindo. Então vamos pedir isso para Deus. Mais do Espírito Santo. A gente tem que ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque eu preciso saber quando o meu irmão precisa de mim. Muitas das vezes a Márcia, irmã Daiane, irmã Renata, manda uma mensagem para mim. Oi tia, tudo bem? Tá tudo bem nada. Tá não. Mas só dela perguntar eu já fico melhor. Ah, mas isso aí é carência emocional. É não, irmão. Você tem que ter sintonia com seus irmãos. Você tem que ter sintonia com seus irmãos. Meu filho ali, ó, que Deus me deu ali, aquela benção. Que eu amo aquele menino ali, ó. O pastor William. O pastor William, quando não tá bem, eu sinto que ele não tá bem. E olha que não é meu sangue, que não saiu de mim. E eu sinto. A Daiane não tá bem, eu sinto. Ah, mas isso acontece só com eles, porque eles são seus parentes, né? Não. Não é não, irmão. Senão eu não teria mandado o louvor para a pastora Márcia. Senão eu não teria mandado mensagem essa semana para a pastora Roberta, que ela passou a semana inteira doente. Então você tem que aprender a sentir. E parar de ficar crente menino. Ai, mas eu tô com birra daquela irmã, não vou perguntar se ela tá bem não. Isso, irmã, deixa ela morrer. E vai prestar conta do sangue dela para Deus. Porque o que você não faz, que era para você fazer, Deus vai cobrar de você. Quando é eu que tenho que fazer, é eu e acabou. Deus não vai pôr outro no meu lugar. Eu tenho que ser muito rebelde para Deus pôr outro no meu lugar. Mas primeiro ele tenta me quebrar antes, para mim poder fazer o que ele quer.
Não, eu estou mandando a Miriam. Ela não está querendo ir, peraí. Que eu vou quebrar ela para ver se ela não vai. Então a rebeldia tem que ser muito grande para mim não ir. Então vamos aprender com esse livro. Vamos aprender a ler mais. Buscar mais de Deus. Agradecer mais a Deus o que Deus tem feito nas nossas vidas. E vamos buscar, irmão, a sabedoria de Deus. Para que um dia, se a gente precisar, e que não seja por mim, mesmo que seja por outra pessoa, mas que eu tenha oração na despensa de Jeová, palavra na despensa de Jeová, jejum na despensa de Jeová, para que a hora que eu puder, que eu precisar usar, eu tenha onde buscar. Então eu só quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelas oportunidades que Deus tem nos dado. Já vou parar por aqui, que já deu a hora. Eu fico falando assim que vai passar, que não vai passar rápido a hora não, mas quando eu olho ali já passou. Eu agradeço ao pastor Diego por ter me dado essa oportunidade. Agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui essa noite. Irmãos, não se incomode de você chegar aqui na igreja e ter só 2 pessoas na igreja. Não se incomode de você chegar aqui e ter 4 pessoas na igreja. Quem vai estar aqui é quem precisava ouvir, como falou o pastor Adriano, como falou o pastor William. Quem precisa, ai, mas o irmão fulano de tal, que não tinha que estar aqui não, irmão. O que saiu daqui hoje é para nós. Para quem tinha que, para quem você acha que tinha que estar aqui, Deus vai preparar outro culto. Então o que Deus falou hoje é para nós. E a gente vai colocar em prática. E com as nossas atitudes e a nossa vida, porque vamos ter uma vida, para que alguém olhe para você e fale assim: um dia eu quero ser crente igual aquela irmã. Um dia eu quero ser crente igual aquele irmão. Ô irmã, é tão triste quando você encontra uma pessoa na rua e a pessoa olha para você e fala assim: ah, mas se for para ser crente com a irmã daquela igreja lá, eu não quero não. Eu, no meu caso, pela experiência que Deus já tem me dado, eu nem me atrevo a perguntar por quê. Porque eu tenho vergonha. Pergunto não. Se um irmão falar que não quer ser crente do mesmo ministério que eu enfinho minha cabeça na terra e não pergunto por quê. Porque é uma vergonha. Uma pessoa lá da rua, lá fora, que você tinha que ser testemunho dela, que você tinha que ser vida para ela, olhar para você e falar assim: para ser crente daquela igreja eu não vou não. Aí se você pergunta, misericórdia, você passa mais vergonha ainda. Então vamos orar para Deus não deixar isso acontecer com a gente. E vamos estar sempre buscando. Gente, tem a rede social. Usa a rede social para tanta coisa. Usa a rede social para falar do amor de Deus. Ah, eu canto feio. Não estou cantando para o homem, não. Estou cantando para Deus. Eu vim aqui cantando, indo para casa, feliz da vida, sabendo que Deus recebeu. Estou nem aí. Quem quiser falar que eu tenho essa voz puxada de baiana, de pernambucana, pode falar. Nem ligo. Então não deixe as críticas te prejudicar. Não deixe ninguém te parar. E não se pare automaticamente, porque a maioria das vezes não é os outros que nos param, é nós mesmos. Então não vamos parar, porque a vinda de Jesus está próxima, Jesus está voltando. E se eu for ficar olhando para a vida de A ou de B, Jesus vai voltar, o abençoado vai se consertar, vai para o céu e eu fico. Só porque eu olhei para a vida dele. Então vamos orar um pelos outros, buscar um pelos outros, agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. E com isso, trazer mais pessoas para o reino dos céus. Porque as almas que você tem que ganhar, eu não vou ganhar por você. Só que quando chegar naquele dia, Deus vai requerer de você aquela alma que você não buscou. Então vamos ter muito cuidado. Vamos cuidar para a gente trazer almas para a casa do Senhor, não para tirar as almas da casa do Senhor.
Porque, irmãos, tirar um crente de dentro da igreja é muito fácil. É bem mais fácil do que você trazer um lá de fora. Só que, do mesmo jeito que a gente paga o preço pelo que a gente podia ter trago e não trouxe, você também vai pagar o preço pelo que você fez sair. Então a gente tem que ter cuidado, para a gente não tirar ninguém de dentro da igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha, né, irmão? Quem tomou posse da palavra de Deus? Quer dizer para nossa irmã Rita, Deus manda falar para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer ver você naquele primeiro amor que você tinha. Eu via Deus trabalhar na sua vida de uma forma que você não vai entender. Às vezes tem coisa que acontece com nós hoje que nós vamos entender amanhã. Mas o Senhor está falando assim para mim: cuidado com os laços do inimigo. Porque o diabo, ele está querendo, né, fazer os laços para te tragar e tirar da igreja. Mas o Senhor fala: se você ficar na minha palavra, você não vai precisar de nada, porque o Senhor vai enviar para você. Eu vejo Deus dando um futuro muito maravilhoso, você se alegrando na presença de Deus, dentro da sua casa, com seus filhos. Mas fica na dispensação da palavra do Senhor, não cai no laço do passarinheiro. Jesus está falando que você vai ser muito feliz na sua caminhada. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu quero passar para o pastor Pedro. Eu vou aproveitar aqui, irmãos. Isso aqui é para mim, é para qualquer um. Quem estava o dia que o pastor falou assim: quando eu não tiver, quem quer para acabar?